Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Adoremos sempre mais a Jesus sacramentado e dizemos juntos: graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. São Bento, rogai por nós. Dileto ouvinte deste programa, que participa conosco nesta manhã abençoada de quinta-feira. Hoje é um dia eucarístico, quinta-feira, e celebramos hoje a memória de São Bento, pai dos monges. Às 19 horas estarei na igreja do Mosteiro de São Bento, em Brasília, com os monges beneditinos, para uma celebração bonita, ali no final ali do Lago Norte, em Brasília. Quem for aí de perto está convidado, a missa vai ser campal, no pátio do mosteiro, para nós honrarmos a memória deste grande servo de Deus, desse grande perito na oração, na caridade, que deixou para nós o grande lema: ora et labora, reze e trabalhe. E São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, nos ajuda ainda mais a compreender esse tema, que a nossa santificação se dê através do trabalho. Quanta beleza a nossa igreja nos ensina. Entrando na meditação do livro de Fulton Sheen, Corpo Místico de Cristo, na página 292, as duas grandes simpatias são as da tristeza e da alegria. Vamos ver o que ele diz disso. Em primeiro lugar, consideremos a simpatia com a tristeza do outro. Olha o que ele nos ensina. Se o olho nota um golpe vindo em direção à nossa orelha, o olho não responde. Não me vai atingir, por isso estou bem tranquilo. De fato, o olho procura evitar que a orelha seja machucada, pois ambos são a mesma coisa, porque são partes do mesmo organismo. Agora, no corpo místico, a dor, o sofrimento e a perseguição da igreja em uma região do mundo devem ser sentidos pela igreja em todas as partes do mundo. Isso é bonito. A gente vive isso. Onde está o irmão sofrendo, eu estou sofrendo nele. Onde está a igreja que sofre, a nossa igreja daqui de Formosa sofre também com aqueles que sofrem. Como diz São Paulo, em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria de ser ele do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que aparecem, ou que parecem os mais fracos, são os mais necessários. E os membros do corpo que temos, por menos honrosos, a esses cobrimos com mais decoro. O que em nós são menos decentes, recatamo-los com maior empenho, ao passo que os membros decentes não reclamam tal cuidado. Deus dispôs o corpo de tal modo que deu maior honra aos membros que não a têm.
para que não haja dissensões no corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Nesta lógica, a Igreja do México, por exemplo, faz parte do corpo místico tanto quanto o braço faz parte do corpo humano. O que ela sofre, toda a Igreja deve sentir. Portanto, como coisa sua. Ou para expressar a mesma ideia na linguagem de São Paulo, se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Se você depois quiser meditar esse capítulo 12 da carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, ela é muito viável para nos ajudar a compreender nessa metáfora que o apóstolo cria com o corpo e os seus membros, para a gente entender o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. A igreja ela é um corpo formado por todos os seus filhos e filhas batizados. Então a gente precisa ter essa consciência amorosa, porque o que reveste o corpo de Cristo, que é a igreja, é o ágape, é o amor cristão. E esse amor vem de onde? Vem de Cristo. E a expressão desse amor ela é mais cabal, mais abrupta e firme no mistério da paixão, da morte de Cristo por nós. É o amor de Cristo que nos une. É o amor de Cristo que tange a igreja nesse mundo complexo que nós vivemos. Como é importante a gente ter presente essa dimensão tão bela, tão bonita da igreja. Isso aqui deve chamar-nos a atenção para a gente ser um membro que compartilha mais com as dores dos outros e não fique criando dor para os outros. Quando você vê a igreja chegar ao extremo de excomungar, declarar uma excomunhão de um seu membro, isso é muito duro, isso é muito doloroso, porque quem chega a esse cúmulo de receber a declaração de uma excomunhão é porque não foi solidário, não foi obediente, não foi capaz de submeter o orgulho, a vaidade aos critérios de Deus, mas submeteu aos seus critérios humanos. Aí fica fácil você romper com o Papa, romper com a igreja, romper com a tradição. Não, Deus não quer isso de nós. Deus nos quer unidos. Aí na sua pequena comunidade, comunidade de roça, aí no acampamento, no assentamento, aí na comunidade dos quilombos, na comunidade dos pescadores, na vila dos pescadores, na beira-mar, lá no meio da floresta amazônica, onde tem uma comunidade, ali está a igreja, ali está o corpo místico de Cristo. Como também nas comunidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, onde nós temos tantas carências e tantas necessidades. Quando eu trabalhei como diácono um ano, hoje chama comunidade, mas favela do Pau da Bandeira, ali na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na Tijuca, no Rio de Janeiro, eu aprendi muito com aquela comunidade. Todas as dificuldades que tem ali certamente continuam, mas aquele povo que se unia para rezar. E as pessoas idosas que moravam lá embaixo no morro, que subia com dificuldade aqueles centenas e centenas de degraus até chegar à nossa capela para escutar a palavra de Deus, para receber a comunhão. É o corpo místico de Cristo. A igreja está lá. A igreja está em todos os lugares onde os católicos se reúnem para orar, para rezar, para louvar a Deus. E a igreja, ela é esta mãe de caridade, mãe e mestra da caridade, mãe e mestra da justiça. Amemos cada vez mais a nossa igreja com o amor que São Bento teve por ela e adoremos a Jesus na Eucaristia, pois é o caminho mais curto para se alcançar o amor dele nas nossas comunidades. Assim seja. Só lembrando para você que está aqui conosco, nos dando essa alegria da comunhão, nós somos a igreja,
que se expressa também nessa família da oração da manhã. São Bento, ele é um santo italiano, nasceu provavelmente no ano 480 e morreu no ano 547. É o patriarca do monaquismo, dos monges, é um grande servo de Deus. Vocês de Brasília que nos escutam, se tem condição de ir hoje ao mosteiro beneditino, aí no Lago Norte, nós vamos rezar a missa hoje, pedindo a intercessão de São Bento, Pai dos monges, aquele que nos ensina a orar e a trabalhar. E às 19 horas nós vamos estar juntos para fazermos uma celebração bem bonita ali junto com os nossos monges beneditinos de Brasília, a quem eu agradeço a devotada estima e sempre a união e as preces que sempre rezam pela nossa Diocese de Formosa. Termino essa parte de reflexão invocando a antífona de comunhão da missa de hoje, que é de Lucas 12, 42. Eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua família, para dar-lhe alimento no tempo oportuno. Essa palavra de nosso Senhor, que exalta o servo fiel, ela é uma palavra hoje que nós podemos dirigir a São Bento. E quem tem o liturgia ou breviário, eu aconselho ir lá no ofício das leituras e ler com muito amor a leitura que fala da morte de Santa Escolástica, irmã de São Bento, com quem ele passou a noite conversando, sem poder ir embora para o mosteiro em razão de uma tempestade. E ficaram ali conversando, e quando ele chega no mosteiro no dia cedo, logo recebe a notícia da morte da sua irmã Santa Escolástica. Eu vou procurar aqui no breviário para citar para vocês a preciosidade da nossa Santa Igreja. Nossa igreja é uma maravilha. Então, na leitura de hoje, nós temos um texto da regra de São Bento, né? Mas eu quero lembrar que ele, desse fato tão importante, do relato no dia de Santa Escolástica, que tem esse relato da noite que eles passaram conversando sobre as coisas santas. Hoje a gente fica vendo, né, como as pessoas se reúnem para falar das coisas porcas, das coisas imundas, do pecado. São Bento e Santa Escolástica passaram uma noite falando de coisas santas. Que o nosso Pai São Bento, Pai dos monges, Pai de todos nós, interceda por nós para que sejamos homens e mulheres com mais profundidade na oração. Deus abençoa você ricamente. Eu te convido a orarmos juntos agora pelas necessidades dos nossos irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, pela intercessão de São Bento, abençoa todos os monges, especialmente aqueles que escutam o nosso programa. Abençoa todos os oblatos beneditinos. Abençoa, Senhor, a nós, os ouvintes, doentes que nos acompanham, os que estão aflitos, afliccionados por tantos sofrimentos e por tantas dificuldades. Deus encontre lugar no seu coração para a sua cura, a sua bênção e a sua paz no coração da Igreja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
pela intercessão de São Bento, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia de adoração e até a noite aqui no canal com o programa Oração da Noite. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal se ainda não o fez. Fique em paz.